Hoje eu estou trazendo um colorido neste livro, o Daydreams, da Hannah Carlson, que este livro faz parte daquele projeto que vocês estão acompanhando aqui, o projeto do livro Viajante, né? Esse aqui é de uma outra componente do grupo, né? Então quem quiser acompanhar o passo a passo, tem na minha Facebook page, no meu Instagram, no Carol Castilho Arte, tá? Então as minhas dicas que eu vou conversar, que eu vou dar para vocês hoje, são dicas de como começar aquarelando, tá? Os materiais que eu vou usar são lápis variados, eu tenho os lápis importados, os lápis nacionais que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho a minha lata, né, o estojo de 60 cores da Cará, né, da linha Cará Staedtler, que é a linha profissional, tá? Vou usar o meu vidrinho com água, os pincéis que são variados, eu vou dar duas dicas para vocês de como usar os pincéis, os meus water brush, que são da Sakura. Eu tenho também essa latinha que são do Supra Color Soft da Caran d'Ache. Estou usando alguns lápis variados aqui, tanto da Maped como da Faber-Castell, aquareláveis, e aqui os Staedtler Norris Club. Então eu estou apresentando para vocês essa variedade de materiais para vocês poderem trabalhar com o que vocês tiverem para aquarelar, tá? Então a página, desculpa a tremedeira, a página que eu escolhi para fazer deste livro, né, que eu acho uma página bem legal, que é essa daqui do sapinho, tá? Dá para vocês verem melhor. Vamos ver aqui. Eu estou fazendo todo este colorido com os lápis aquareláveis, como vocês viram, com uma variedade de lápis aquarelável. Não estou usando uma marca só, e é exatamente de propósito para vocês terem várias opções. Então, as primeiras dicas que eu quero dar para vocês são quanto aos materiais que vocês vão usar para aquarelar. Quem vai começar a aquarelar deve ter sempre um papelzinho absorvente ou um trapinho, um pano, tá? Que a gente sempre dá uma limpadinha no pincel ou no water brush. Eu utilizo a minha borracha de massa, se houver qualquer problema na hora que eu estiver colorindo. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, primeira, são sobre os pincéis. Eu tenho aqui a variedade, esse pincel da Ceramic, que são de cerdas artificiais. Este outro pincel que vem junto com os Norris Club, né, da Staedtler, vem na caixinha dos Norris Club. Esse aqui é aquele pincelzinho que veio na caixa do Faber-Castell aquarelável. E essa aqui é uma outra dica que eu dou para vocês, que esta linha de pincéis é uma linha de pincel escolar da Tigre, da série 266, aqui eu estou com o número 6. Esse pincel, gente, é um pincel bem baratinho, tem vários, a numeração deles é bem legal, e é um pincel que ajuda bastante na hora da gente também fazer um aquarelado, tá? Então eu vou colocar aqui a minha placa de fórmica embaixo da página, tá? Deixa eu dar uma puxadinha pra cá para eu começar a conversar com vocês sobre este colorido. Vou tirar o zoom para vocês verem. Opa. Que eu já fiz o começo desse colorido aqui para mostrar para vocês e para vocês acompanharem as minhas sugestões, tá? Quando eu aquarelo, eu gosto de fazer primeiro uma base no meu colorido, tá? Então, estou usando como referência, por exemplo, daqui da esquerda, né, para a direita, a referência de luz,
tá? Então, vocês veem que aqui eu já fiz um pouquinho mais escuro. Deixa eu dar um zoom para vocês acompanharem melhor, tá? Eu estou fazendo esta região aqui, tá? Que é esse tom de lápis que eu usei para fazer o sapinho. Infelizmente, vocês sabem que esse lápis não tem nome nem numeração, né? Mas a gente consegue ir acompanhando pelo corpo do lápis que colabora no colorido. Então, o que eu falei para vocês, eu estou vindo da esquerda para a direita, a luz, né? Como se tivesse uma luz de lá para cá. Esta área eu deixei clara, né? Para ficar esse brilho da luz. Aqui já tem uma sombra, né? Porque eu estou vindo com essa luz de lá para cá. E a barriguinha dele clarinha. Aqui, depois que eu fizer todas as aguadas que eu achar necessário, eu vou fazendo as sombras a hora que tiver seco. Então, uma coisa que eu acho bem legal neste livro é que este tipo de papel aqui, ele aceita muito bem a água. Eu vou virar para mostrar para vocês. E ele entorta quase nada, né? Vocês conseguem ver aqui essa marca, que quando acabar o aquarelado, isso daqui já sumiu, saiu, ou a gente usa aquele recurso que eu gravei para vocês aqui de dica, de usar o ferro de passar roupa, que é um outro vídeo que tem aqui para quem ficar preocupado que não vai desamassar a folha. Para este material, para este livro importado, a folha é excelente para aquarelar. Como eu falei para vocês, quem estiver preocupado ou estiver aquarelando num livro nacional, é possível usar o ferro de passar roupa. Tem o vídeo aqui no canal também, que é uma das dicas. Então, o que eu quero mostrar para vocês, em primeiro lugar, vocês veem que eu já fiz este cogumelo, para deixar de exemplo aqui como é que vai ficar o resultado do colorido. Aqui eu estou na terceira camada dos tons de vermelho, tá? Vou aquarelar com vocês daqui a pouco. E essa região aqui embaixo, eu comecei, como eu falei para vocês, eu gosto de dar um fundo primeiro, para depois ir subindo as outras cores e escolhendo as outras cores. Então, nessa região destes cogumelos, eu fiz a primeira camada com um tom de laranja, que é o da Faber-Castell, tá? O número 15, tá? Vocês viram que o meu tá bem antigo, esse lápis, tá? Mas são os aquareláveis da Faber-Castell. Então, nesta base, eu fiz com o número 15, tá? Laranja, porque eu quero um brilho para a hora que eu fizer o fundo dessa chuva, né? Eu vou fazer, vocês acham que conseguem ver uns pontinhos em verde aqui, que eu vou deixar como se fossem uns brilhos, né? De bichinho, não, de vagalume, né? Desculpa, esqueci o nome. E nas outras áreas, vocês estão vendo que eu tô deixando algumas regiões clarinhas, que eu vou fazer também uma gota de chuva, né? Aqui não vai ser uma gota de orvalho, aqui vai ser uma gota de água. Então, como é que eu comecei isso daqui, gente? Primeira parte que eu fiz, primeira camada em laranja, porque eu quero que sobressaia e fique um tom de vermelho mais vivo. Essa outra área aqui, eu utilizei o lápis da Maped, também o aquarelável, né? Os Aqua, que é esse tom de strawberry, para ficar esse tom mais arroxeado, né? Mais rosadinho, desse vermelho. Depois eu vou usar os Nod's Club, tem um vermelho aqui que é mais escuro, tá? Não é o vermelho fogo, né? O vermelho claro, são cores que eu já usei aqui. E tudo isso, né? Essa região aqui já está aquarelado.
Então, aqui eu coloquei estes 3 tons para vocês verem que a gente pode ir mesclando. Não importa se são lápis da mesma fábrica, da mesma marca, a gente consegue fazer um colorido legal. E sobre esses lápis, eu estou usando os lápis da Caran d'Ache, porque ele tem um vermelho bem bonito, né? Então, antes de eu colocar a sombra desse tom aqui, que vocês veem esse mais escuro aqui, nessa região, eu usei esse tom de vermelho da Caran d'Ache. Que se a gente utilizar o vermelho forte aqui dos Staedtler, também é possível a gente chegar nesse tom de vermelho mais vivo, tá? Ou no vermelho aqui da Faber-Castell, tá? Então, são tons e materiais que eu tô usando variado para vocês poderem chegar no colorido que vocês quiserem, aquarelando do jeito que vocês tiverem material, que tudo isso a gente consegue ir resolvendo, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é assim. Deixa eu puxar para cá um pouquinho, para eu ter mais espaço. Aqui é o seguinte. Quando vocês forem utilizar, eu vou abrir aqui o meu pincel da Ceramic, tá? Eu digo abrir porque eu nunca usei, né, para esse tipo de aguada, tá? Então, tô tirando aquele proteção, vou umedecer o pincel, tá? E na hora que eu for passar o pincel, eu tiro o excesso aqui, acho que dá para vocês verem no meu papelzinho. Então, gente, quando vocês forem aquarelar, a gente, claro que vai deixar o mínimo possível de água, tá? E não vai puxando muito, que isso eu já conversei com vocês, né, num dos primeiros vídeos, que a gente vai do claro para o escuro. Como aqui eu tenho o laranja embaixo, eu tenho essa tranquilidade de ir trazendo, né, ou levar, dá para vocês verem, o pigmento, né, com essa primeira aguada. Então, é uma coisa bem tranquila para fazer, dá para vocês verem bem, né, que eu tô conduzindo o pigmento para essa área mais escurinha. E por que que eu tô fazendo esse de cima? Porque eu vou continuar aqui embaixo com vocês, tá? Então, vocês viram que eu tô aquarelando toda essa região aqui e não molhei novamente o meu pincel. Por quê? Primeiro, este papel, ele suporta a água sim, mas ele não aguenta uma aguada muito forte, tá? Então, eu não posso encharcar esse papel com muita água. É uma sugestão que muita gente às vezes me pergunta como é que eu tô aquarelando, porque esse papel não é próprio para aquarela, ele suporta aquarela, tá? Então, vou dar uma limpadinha no meu pincelzinho. Esse pincel da Ceramic é excelente, a cerda dele, apesar de ser uma cerda artificial, são pincéis próprios para aquarela. Então, quando vocês forem, se tiverem interesse em comprar, essa série 705 é excelente da Ceramic, tá? Vou colocar lá e vou dar uma colorida com o lápis sobre esse laranja que vocês estão vendo aqui, que eu já tinha aquarelado. Então, eu vou fazer aqui com vocês, porque eu quero deixar... Vou usar o lápis da Staedtler, tá, gente? O Norris Club, que é um lápis bem simples, um lápis fácil de encontrar, as cores são bem legais. Então, vocês viram que eu apliquei o primeiro laranja aqui em volta, né, a primeira camada, deixei esses espaços em branco. Quando eu aquarelei, que eu puxei esse pigmento para ficar, essas manchas ficarem mais claras, de propósito para eu poder fazer uns tons de luz. Agora, eu vou colocando o vermelho, tá? Que é o Norris Club Aquarel. Vocês conhecem aqui o canal, sabem que eu não fico com muito
não é cuidado, mas eu não me importo muito com essa coisa de estar fazendo bolinha ou tá fazendo, porque como a gente aquarela, ele não vai ter um resultado tão ruim depois que aquarelar. Então eu vou colocando o pigmento, vou fazendo essa outra camada, tá? Então eu vou fazer o restante aqui com vocês. Vou apressar um pouquinho, né, esse colorido, para vocês verem como é que ele vai ficando. Então, gente, eu acho que deu para vocês acompanharem aí que eu dei mais uma camada nas regiões aleatório, tá? Aleatórias, né? Porque eu quero deixar uns tons mais claros aqui. Eu vou continuar colorindo por cima deste vermelho. Como eu falei para vocês, eu vou usar o outro tom de vermelho que tem da Norris Club mesmo, tá? E vou pôr um pouquinho para frente para vocês poderem acompanhar melhor. Então, gente, vocês estão vendo que eu já passei mais uma camada com esse outro tom de vermelho mais claro por cima do mais escuro. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou aquarelar com o meu water brush. Acho que dá para vocês verem aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor como é que ele vai funcionar. Uma das primeiras dicas que eu quero dar para vocês do water brush, que eu já comentei, acho que num outro vídeo, deixa eu colocar um papelzinho branco aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui onde tem o depósito de água do water brush? Eu não uso o water brush totalmente cheio de água, esse depósito. Por causa da gravidade, ela pesa quando a água vai sair. Então, eu prefiro deixar com menos água, que eu sei que é bastante água para o aquarelado que eu vou fazer, mas que eu não preciso deixar muito cheio, porque se eu deixo muito cheio, fica mais difícil de eu ter o controle, tá? Então, é uma dica para vocês, é deixar o water brush não totalmente cheio de água, tá? Vocês estão vendo que esse meu aqui é o small. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou aquarelar nessa região. Eu deixei essas áreas mais claras aqui, como eu falei para vocês, desde a primeira camada com o laranja, porque eu quero que fiquem uns brilhos de luz, tá? Então, eu vou começar a aquarelar da esquerda para a direita, porque eu tenho este outro cogumelo aqui na frente. Então, se eu trouxer o pigmento para cá, ele vai ficar escuro. Aí, eu trazendo, eu levanto. Então, vamos lá. Eu normalmente vou só colocando, tá, o water brush, a pontinha dele, a cerda, tá? Porque ele vai trazer esse pigmento mais escuro. Vocês lembram que aqui estão duas camadas, né, de cores que eu que eu misturei, né, que eu não aquarelei a segunda camada. Então, ficou a segunda e a terceira, essa mistura. Por que que eu falo para vocês terem um papelzinho aqui? Eu já estou com pigmento na ponta do water brush, então, vamos tirar um pouquinho, dá para vocês verem aí, dá. Pra gente só fazer um clarinho aqui, tá? Para deixar esse brilho.
e volto conduzindo o pigmento nas áreas que eu quero mais escurinhas, tá? Limpo de novo meu pincelzinho, porque eu quero deixar essa região clara. Então, eu vou trabalhando assim, delicado, tá? Quando vocês forem aquarelar, tenham o cuidado de não colocar muita água, porque esse papel não é para aquarela. Então, se colocar muita água, se encharcar demais de água, ele vai entortar, tá? E ele pode não dar um acabamento legal. Então, vocês estão acompanhando aí que eu tô indo e vindo, tá? Mas não esfregando, né? Que eu sempre falei isso para vocês. Esse papel, pintar em aquarela, pintar nesses livros de colorir, não são papéis próprios. Então, a gente pode acabar danificando o papel e ficando com um acabamento feio, que a gente corrige, mas é melhor evitar. Então, parei aqui. Tá? E como eu falei pra vocês, olha, com esse tanto de água que eu tenho com essa quantidade, né, de água que eu tenho no depósito, eu consigo controlar a saída dela. Porque se eu colocar muita água, ela vai acabar encharcando o papel. E aí fica mais difícil para eu fazer esse tipo de acabamento. Tá? Então, aqui, olha, vocês veem que eu tô levando o pigmento para lá, o papel está ficando torto. Quando secar, ele vai voltar um pouquinho, ele não fica totalmente marcado assim. E se ficar, a gente pode usar o ferro de passar roupa, né, no avesso dele, para poder tirar essas marcas. Então, aqui eu vou fazer regiões mais escuras. Vocês estão vendo que eu deixei essas manchas aleatórias de propósito, né, para fazer de conta que essa região é mais sobressalente, né, mais saltadinha, mais gordinha, tá? Tô voltando ali, essa região eu ainda não aquarelei, vou começar a trazer o pigmento para cá. Como eu falei para vocês, eu vim de lá para cá porque essas duas áreas eu quero escura para dar um volume. Então, vou trazendo o pigmento para cá, ok? Então, para quem estiver começando a aquarelar, gente, não fiquem com medo de colocar a água sobre o lápis aquarelável, porque é só ir depositando aos pouquinhos, depositando devagar. Olha, vocês veem que depois que eu aquarelo, ele vira tinta, né? Então, essa área que era clarinha já ficou bem mais escura. Que eu deixei de propósito essa área clara nesse outro cogumelo para sobressair daquela de trás, né? Para descolar daquela de lá. Tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre isso. De deixar a área de trás mais escura para realçar a da frente. Então, vocês vão ver, eu vou tirar o zoom, que a figura de cima aqui deste cogumelo estava bem escura. Essa daqui que eu fiz agora com vocês, aqui no vídeo não sei se dá para vocês verem bem, mas ela já tá bem próxima desse tom aqui de cima, tá? Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai deixando o colorido mais intenso, né? Vocês viram que eu usei vários tipos de lápis, que foi de propósito para vocês poderem utilizar o material que vocês têm, tá? Então, a minha dica de hoje é esta, sobre o uso do pincel que eu fiz aqui atrás com vocês, com pouca água. Pode ser o da Ceramic. No outro vídeo eu vou completar essas regiões aqui, para não ficar muito comprido esse vídeo. Eu vou parar por aqui, mas no próximo eu vou completar isso aqui com os outros materiais que eu tenho, tá? Que no caso são os outros tipos de pincel, que eu vou dar o mesmo tratamento, o mesmo tipo de aguada que eu fiz com esse pincel da Ceramic, tá? Então, a minha dica de hoje fica aqui para vocês que estão começando a trabalhar com lápis aquarelável.
Depois que secar esse lápis, a gente pode voltar e fazer mais uma camada, fazer as sombras, tá? Então, deem um joinha para ajudar na divulgação do canal. Fica aqui a minha dica sobre o uso do water brush, que vocês viram, né? Como aquarelar com ele, colocando pouca água no reservatório, ou utilizando o pincel, que também depois que eu umedeci, eu devo tirar o excesso de água, tá? E os lápis que eu usei com vocês aqui são os lápis aquareláveis da Staedtler, os lápis da Faber-Castell e os lápis da Maped, ok? Então fica aqui a minha dica. Por enquanto é isso. Um beijo e até mais!